1,4 bilhões de reais em inquéritos de lavagem de dinheiro. Com essas 3 estratégias pré-estabelecidas, também teve a priorização do combate ao crime organizado. Então, operações no terreno, operações que foram realizadas na Baixada Santista, no centro, em todo o estado de São Paulo, elas não tinham mais aquela postura, com todo respeito, covarde de governos anteriores. O bom policial, o policial que age dentro dos limites da lei, combatendo o crime organizado, não sofria sanção como eu sofri, por exemplo. Eu fui transferido da rota. Alguns imbecis aí não sabem o que estão falando, né? Falei, eu fui expulso da rota. Eu fui transferido, eu saí de uma unidade, mas eu fui convidado, eu fui movimentado contra a minha vontade, porque eu participei inúmeras vezes de confrontos com o crime organizado. Estava na ponta da linha, o criminoso armado, o agente também, etc e tal, e graças a Deus eu sobrevivi. Mas naquela época, bons policiais, ao invés de serem elogiados ou receber condecorações, eram transferidos. Por quê? Porque se envolvia em confrontos com o crime organizado. Isso acabou. Só essa mudança de comportamento e só a minha presença na Secretaria de Segurança Pública deu mais coragem para os policiais. Falaram, pô, o Derrit é um dos nossos. É um cara que até ontem estava na ponta da linha com a gente. Então a gente não vai sofrer injustiça. Em certa medida a gente conseguiu proteger os bons policiais nesse sentido. E aí vem alguns argumentos de parte da mídia dizendo o seguinte: olha, como se fosse um ponto crítico. Sob a sua gestão, aumentou 186% o número de confrontos entre a polícia e os criminosos. Eu falei, mas você acha que isso é um ponto negativo? A partir do momento que a gente sabe o problema a ser enfrentado, a partir do momento que a gente estabeleceu um plano bem estratégico e direcionado para combater o crime, a partir das evidências que eu sei, com base no estudo analítico, onde a maior probabilidade do crime acontecer, o tipo de crime, eu aloco as forças policiais de forma inteligente, com base em evidência no terreno, para evitar que o crime aconteça, ou onde a maior probabilidade que ele aconteça, é natural que aconteça o confronto. O número de prisões aumentou exponencialmente. Estamos falando aqui de mais de 600 mil presos em 3 anos. 600 mil presos. Mais de 40 mil armas apreendidas em 3 anos. E aí, eu volto com a resposta. E por que São Paulo não é o mais seguro do que El Salvador? Porque a gente prende o mesmo criminoso 1, 2, 15, 30 vezes. Eu dei um exemplo absurdo. O cara foi preso 24 vezes por rouba-banco. O cara não tá furtando bolacha no mercado. O cara foi preso por rouba-banco 24 vezes. Aonde? No Brasil. Aonde? Em São Paulo. Lamentavelmente. Então, esse sistema que se retroalimenta. Lembra das antigas portas giratórias dos bancos? Eu lembro quando eu ia lá no Banespa, em Sorocaba, com meu finado avô, Cláudio Muraro, a gente tinha porta giratória. O sistema prisional no Brasil para quem está assistindo a gente entender, é uma porta giratória. A polícia prende e o criminoso que está sendo preso, ele sabe que, invariavelmente, em pouquíssimo tempo, ele vai ser posto em liberdade. E aí tem que se falar um pouco do sistema prisional. E quando ele é colocado lá, como ele sabe que ele vai voltar em pouquíssimo tempo para a rua, ele não tem estímulo nenhum, o Estado não exerce nenhum tipo de poder sobre ele. Aqui você vai ter que cumprir regra, você vai ter que trabalhar, você vai ter que estudar. Não, ele sabe que daqui a pouquinho ele está na rua de novo. Eu também não sou a favor de que o presídio seja transformado numa masmorra da Idade Média. Coloca o cara no calabouço lá do castelo e o cara vai apodrecer. Não é isso. Mas é o seguinte, tá preso, cometeu o crime, primeira função da pena é fazer com que o criminoso cumpra uma pena proporcional pelo crime que ele cometeu. Ele seja afastado da sociedade e ele, como indivíduo, entenda que você está errado, você vai ser punido e vai ficar aqui preso. Quanto? Foi condenado a quanto? A 10 anos? Vai ficar 10 anos preso. E uma outra efeito que se espera da pena é gerar na sociedade, naqueles que estão pensando em entrar para a vida delituosa, não compensa porque o cara está ficando 10 anos preso lá. Acabou aquela mordomia da porta giratória. Mas a gente só vai conseguir mudar o jogo quando a gente tiver condições de fazer com que esse cara trabalhe. Infelizmente, a gente não pode obrigar o preso a trabalhar, porque a Constituição de 88 previu na cláusula pétrea que o Estado não pode obrigar. Mas já que existe esse mecanismo da progressão de regime, só deveria ter acesso àquele que trabalhasse, por alguns motivos óbvios, tá? E o que eu vou falar agora aqui é baseado em evidência. Até o primeiro mês, quando é posto em liberdade, 29% dos detentos do Brasil cometem reincidência criminal. Aqueles que são pegos. Não quer dizer que os outros não cometeram. Dos que são presos, 29% até um mês. Até 5 meses. Até 3 meses, desculpa, 50%. E a média é de 70% de reincidência criminal. Então o Estado está falhando.
O presídio, o pessoal fica falando, ressocialização. Não é função principal ressocializar. Mas eu acredito sim na reabilitação. De que maneira? Trabalho. Por que trabalho? Primeiro, se ele for cumprir a pena integralmente, ou 95% da pena, já que a Suprema Corte declarou inconstitucional o cumprimento integral da pena, na época da lei dos crimes hediondos, para ter acesso a qualquer tipo de progressão de regime, por mínima que ela seja, tem que ser através do trabalho. E no trabalho ele aprende uma profissão, ele consegue ajudar a família que eventualmente está fora, e ele tem uma fonte de receita para ir guardando ali aquele recurso. Para quando ele sair, depois de 10 anos efetivamente preso, 12 anos efetivamente preso, o cara vai pensar 1 milhão de vezes antes de voltar a delinquir. É aquela famosa custo-benefício que a gente já falou algumas vezes aqui. Então o Estado precisa mudar a lógica do sistema prisional. Legal esse vídeo, né? Se inscreva e receba mais. Pra gente isso é muito importante. E até o próximo vídeo.